Aí vem a relação, a reencarnação. Nem sempre a família está conjugada com os afins, nem sempre a gente tem a família que merece, mas sim a que precisa. E aí a gente vê lá na mitologia grega, esses estudos profundos. Cuidado com tua irmã. Faça o seguinte: eu vou conceder, mas tudo que elas disserem, não ouça e não faça. E não diga nada sobre mim. Entendeu? Mas elas não vão perguntar, elas não são curiosas. Olha, quando ela chamou as irmãs, elas olharam o palacete, já sorriram, aquele sorriso assim. Aí veio o quê? A inveja. E tu mora aqui, é. Essa casinha, ela disse, aqui é só o começo. Olha, as psiqueis conversando. E aí, tem o que aqui? Tudo que você quiser. Olha, tome inveja, tudo. Menino parecia que estava com a barriga da miséria. Pediram tudo para comer, tudo para vestir. E os servos invisíveis fazendo. Numas 10 da hora, disse assim, e teu esposo não vem não? Está viajando. Como é ele? Ah, é um senhor já, porque naquela época todo mundo morria cedo, viu? Por isso, viu? Dos seus 45 anos, um senhor de 45 anos, não, hoje em dia é um broto, é ou não é? É, muito obrigado. Os 40, depois dos 50 aí começa mesmo a, né? Nos 60, aí já começa a rezar a Deus, que já toma cuidado. Nos 70, toda hora reza. Nos 80, já está se entregando, né? E é necessário, porque está mais perto para lá do que para cá. E aí, então, as irmãs foram embora. Ela agradeceu ao seu esposo. E passaram-se mais alguns tempos. Já havia um elo bem intenso entre ela e seu esposo. Embora ela nunca pudesse ver. Nunca iria saber quem ele era. Nem pelo nome, nem pela sua fisionomia. Mas ela já estava quase que resignada. Que não era bem uma resignação. Porque muitas vezes a gente acredita que resignação estamos vivendo. Mas na realidade nós estamos vivendo uma alienação. Porque toda resignação, ela é ativa. Quando passiva, é alienação. Pois bem, e ali ela estava um tanto quanto alienada. Mas permaneceu. E aí, novamente, ela faz o pedido, deixa eu chamar minhas irmãs. E ele relembrou, cuidado, não ouça o que elas dizem e não fale nada sobre mim. Quando botaram a cabeça no palácio, primeira coisa perguntaram, e teu esposo está viajando? Como viajando? Só vive viajando, minha filha, para sustentar tudo isso aqui, é preciso suar. Olha o jardim. Olha o número de servos que eles servem. Olhe tudo que a gente pede e dá. É preciso ter muito trabalho para poder sustentar tudo isso. E como é ele? É jovem, radiante, epa! Se é jovem, na outra vez tu disseste que era um homem maduro. Estás mentindo. E ela parou. Porque não era da psique mentir. É da natureza da psique não mentir. A natureza íntima. Mas, para poder burlar o outro, passa a criar personagens, identidades que não são sua. E ali então, ela disse, eu nunca o vi, é um monstro. Como não? É um monstro. Se ele não fosse monstro, ele fazia aparecer para você. É o monstro que a pitonisa disse no templo de Delfos. Cuidado. Ele tem garras? Não. A mão dele é macia. É inveja? Não, ele está botando a mão falsa. Olhe, tudo que ela dizia, não. Ele fala de poesia para te encantar como as sereias. Não pode ser. Pode, é verdade. Você não sabe quantas vezes as sereias encantam
e quando os grandes marítimos se encontram diante dos rochedos, faça o seguinte: quando tu vês todas as noites, e não consegues vê-lo, não, todas as luzes se apagam. Hoje farás o seguinte: levarás uma lamparina, colocarás do teu lado, e leva um punhal, porque a fera deve ser braba. E quando ele dormir, acendes a lamparina, pega o punhal, porque se ele for te atacar, você lança o punhal nele. E aí então, ela esperou o esposo dormir, e aí quando ele dormiu, ela acendeu a lamparina, tomou o punhal, subiu sobre a cama e iluminou o seu esposo. E ela viu o homem mais lindo, não de toda a Grécia, do mundo inteiro. E aí ele acordou e disse: por que fizeste isso? Nunca mais me verás. E ela: Eros, sim, sou eu, mas hoje não mais me verás, não mais me terás. E aí ele sumiu. Mas ela foi posta para fora do castelo. O amor não pode conviver com a desconfiança. Nós, para poder amarmos, temos que enxergar, temos que ver. E aquilo que esses olhos veem só são capas. É necessário ter olhos para ver, não só o que está por fora, mas o que está dentro de cada um. A tradução da alma, a tradução da psique. Muitas vezes nós casamos pela beleza física, mas como dissemos lá atrás, quando iniciávamos as nossas conversas, que quando a questão da idade, nós vivemos, pois, na maior lei cósmica, a lei da gravitação, que essa gravitação, gravitacional, ela então favorece, pois, com todo um processo de uma cadeia de força, que cada planeta, cada sol, cada astro, trazem consigo esse processo de energia. Nós temos a nossa. Nascemos, pois, com a pele lindíssima, cabelos viçosos, tudo em cima. 30, 40 anos, a idade áurea de todo o organismo físico. Mas a gravitação gera atmosfera. A atmosfera pesa. Enquanto jovem a gente sustenta, depois tudo arreia. Aquela coisinha linda que parece aqui, daqui a pouco vem a papada velha. Parece um dragão do Komodo. A orelha parece que cresce, o nariz cresce também, e a gente diminui de tamanho. Olha, eu mesmo tinha 1,80 m, disse: não, agora você tem 1,80 m, 1,80 m, eu digo 1,81 m eu tinha. 1,80 m, eu digo, não pode. Daqui a pouco eu estou com 79. Aí o cara diz assim: eu casei com um avião. Daqui a 40 anos é um teco-teco. Sustenta? Sustenta não. Aí fica pulando de galho em galho, um codinome beija-flor. E a gente, para poder amar, tem que ver. Psique, a alma, ela não conseguiu traduzir o amor. Ela precisou ver. Tomé, ele se perdeu nessa constância. São arquétipos que foi colocado lá na Grécia, e entre Jesus também tinha esse próprio arquétipo. Ele precisava ver para crer, para sentir. Aonde o sentimento não tem ligação com os 5 sentidos tão primários, porque são os únicos que conseguimos detectar. Quantos sentidos nós temos? A neurociência atual, ela fala que é incontável. Somos incapazes, percebemos só até a 3ª dimensão. 3. E afirmam, pois, alguns astrofísicos que nós temos possibilidade de termos 12 dimensões. 12. E a gente das 12 só consegue enxergar 3. Que sentidos são esses? E as outras 9? Hã? E aí então, ela se viu na rua, abandonada.
Eros também fraquejou. Naquele momento, ele deveria mover a compreensão, mas deixou a alma sozinha. O amor, às vezes, ele é individualista. Ele ama só a ele. Emmanuel, numa de suas mensagens, ele nos chama atenção sobre isso. O egoísta ama só a ele, mas ama. Já é o princípio do amor, ele ama só a ele. Mas ama ou não ama? Ama. Daqui a pouco ele vai ver que é insuficiente. Que essa cadeia tem que estar desenvolvida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele ama todos nós indistintamente. Como ele diz a Maria de Magdala. Quando ela pergunta, Rabone, e ele diz, Maria, como sabes o meu nome? Qual o pastor que não conhece as suas ovelhas? Ele conhece a cada um de nós. E aí então, psique atordoada, atormentada, ela chega perto de uma torre. A torre significa elevação, aonde de lá de cima você consegue ver horizontes mais distantes. E a torre chega para ela e diz assim, vai falar com Afrodite. Olha, a sogra dela, é preciso muita coragem. Ela é uma mortal, falar com a sogra que o filho abandonou. Olha, enquanto ela estava casada, a sogra suportava. Depois de casada, olha, é preciso ser santa, não é não? E aí ela foi, corajosa. Chegando lá, Afrodite, ela disse, lá em cima, já era grande, né? Os deuses olímpicos eram quase 8 vezes maior do que um mortal, 10 vezes maior do que um mortal. E ela olhou assim para baixo. Presta atenção, se as sogras não olham assim para baixo. Algumas, viu? Aqui no Janga disse que todas as sogras são boazinhas, né? Tá aí, eu conheço a esposa dele, deve ser uma sogra excelente. A minha foi muito boa. Deus a tenha. E aí então, ela disse, eu vim aqui para pedir que você dê uma ajudinha com seu filho. Ela disse, eu? Tu feres o meu filho no ombro, porque quando foste, pois, sobre a cama e tomaste o susto quando viste o Deus do amor, caiu sobre o ombro dele, ferindo o óleo, pois, de azeite, que sustentava a chama. Porque eu iria fazer algo por ti, que tu feriste o ombro do Deus do amor, deixando-o sangrar. O amor sangra. Para alguns, quando ama e ele sangra, gera tormento. É um amor, pois, que nós esperamos do outro, porneia, troca. Esse amor sangra. Quando a gente dá e espera algo em troca, e nunca vem. Esperar é gerar expectativa. Ou vem mais, ou vem menos, ou não vem. Quando Jesus diz, dá, sem esperar nada em troca, não era simplesmente para que nós façamos para um treinamento de humildade, mas é uma profilaxia. Porque esperar algo de alguém é um tormento. Você passa a vida inteira esperando e não chega. E a gente deixa de viver e fazer aquilo que é necessário de ser feito. Produzir. Nós somos autônomos, não heterônomos. A heteronomia nós esperamos sempre de Deus, da natureza, das pessoas. E na autonomia, nós não esperamos, fazemos acontecer. Brilha a vossa luz, autonomia. E Deus nos criou luz. Senão ele dizia, gere uma luz em você. Mas ele disse como? Brilhe em você a vossa luz. Somos luz. E a evolução é a expansão dessa luz. Porque fomos criados simples e ignorantes. A simplicidade é luz. Não conseguiremos chegar ao final dos tempos sem a simplicidade. Não. Aí então, ela rogou. E aí Afrodite disse, está certo. Só para humilhar, veja. Vou lhe dar 3 prendas. E ela disse, diga. Ela disse, irás naquele celeiro. Eu quero que você colha, dividindo em partes, os grãos de feijão,
cevada, trigo e... não. Tem a mesma propriedade do feijão. Lentilha. Obrigado. Lentilha. E tinha milhões de toneladas, zilhões de toneladas. E ela disse, eu quero morrer. Coisa que a gente faz, né? Quando tem um obstáculo na frente, meu Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer. Como se morrer fosse resolver tudo. Você morre e a pilha fica lá. Nem você vai ter eros, nem você vai viver para ver se é o que vai acontecer, e nem tentou tentar. Eu quero morrer. E a gente adora desistir. Por isso que nós somos repetitivos. Se nós não desistirmos, nós vamos o quê? Sempre nos surpreender. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então olhando no espelho, menino, como tu estás mais legal. Adorei aquela atitude tua ontem e hoje de manhã. Foi o máximo. Gostei, bora em frente. Aí chega na outra hora, olhando no espelho, eita, que tu estás muito massa. É legal, cara. A gente faz isso com os outros. Por que não consigo? Porque a gente é repetitivo, a gente olha no espelho e fala assim, nem se vê. É vulco, vê o cabelo, mas não vê os olhos, não vê a boca, vê o batom, a cor, mas não vê os brilhos. Acha sempre opaca. Que história! Opaca porque não se sente em paz. Não traz alegria, esperança. Olha a pessoa esperançosa, alegre. Brilha, rapaz, brilha os olhos. Agora vê aquela pessoa arqueada, já tô, que é, tudo bom? Mais ou menos. Como é que tu tá? Só Deus sabe e tu, rapaz? Tô perdido como? Qual é a tua religião cristã? Se ele é luz, sol nas nossas vidas, é nosso guia, como é que tu está perdido? Como? Como é que pode? Essa pessoa brilha, mas não brilha mesmo. Disseram que até a veste de Jesus brilhava. Chico era feinho, tinha umas roupas, nossa senhora, era para lá de Marrakech. Mas era tão lindinho e tão charmoso que não era, mas a gente via charme nele. Ele às vezes olhava assim para a gente, aquela carinha assim, aí você dizia, que coisa mais linda, e não era. 4 horas da manhã, ele apertando a mão das pessoas, assim, ó. Eu peguei essa parte áurica com ele, eu vi. E ele lá, cansadinho, mas olhava para a gente, eu dizia, que lindinho. Não, eu estava acabado, arrasado. Mas era o quê? A esfera psíquica. A gente se aproximava dele a metros, muitos metros, já sentiam a emoção. Outros não. Pois bem, e aí ela desejou morrer. Como a gente sempre deseja, eu quero morrer, eu não quero, eu quero sair dessa vida, esse aqui é uma desgraça. Não, minha filha, não. Essa terra é linda. Essa terra tem uma missão. Não, é prova e expiação, a terra é prova e expiação, não é não. A terra acolhe os espíritos em prova e expiação, porque a terra não é expiatória. Ah, mas tem os desastres. Sim, quem mandou você construir a casa perto do vulcão? Quem mandou você construir as casas aonde dá muito tufão, furacão? A gente teima a natureza. É ou não é? O mar está enchendo minha casa, todo mundo quer uma casa na frente da praia. Daqui a pouco não tem areia mais. O mar invadiu, não invadiu não, você foi quem invadiu a natureza. A natureza não invade, respeite os seus limites. Quando alguém pisa nos nossos calos, a gente não grita? Aqui é meu. Ali é na natureza, gente, ela é viva. Senão a gente não teria vida como se compreende, como se sente diante dela. O oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o azoto, todos os produtos químicos na grande sopa, desde o primordial, em evolução plena e necessária, no laboratório da vida, levando, pois, primeiro os vegetais, depois os animais gigantescos, e hoje a tradução do que nós notamos, o fim da era da dor para a era da esperança. E aí então, ela, pelo que ela viu de montanha, 500.000 toneladas, para separar esses 4 tipos de grãos. Ela disse, eu vou passar minha vida inteira e não termino. Eu quero morrer.
Aí de repente ela viu uma formiguinha, 2, 3, 5, 10, 15, e aí milhões, trilhões de formiguinha, quatrilhões, zilhões. E pegando os grãozinhos, separando os grãozinhos, o do trigo, da lentilha, o do feijão, e ali separando. E ela disse, meu deuses. Lá era deuses, né? Meus deuses. E aí quando viu, estava tudo separado. Quando a sogra diz uma coisa à nora, e a nora consegue, ela faz como? Olha, nariz empinado, né? Aí disse, Afrodite, olha só, consegui. Afrodite olhou e disse, eu não acredito. Mas tem o segundo, diga, tu vais tirar o pelo de ouro dos bodes mortais. O bode mortal era carnívoro. Matava-se uns aos outros. Os dentes dele tinham o tamanho do meu antebraço. Ela olhou assim e disse, eu quero morrer. Era um bode comendo o outro, dando chifrada no outro, era sangue voando. E ela disse, meu Deus, eu quero morrer. Aí ela disse, vamos jogar no rio. E o rio diz, não. As minhas águas claras, límpidas, puras, ser suja pela tua covardia. Aí o musgo no chão diz, eu aqui aos teus pés, não temo a tempestade, não temo, pois, as enchentes. Eu estou aos teus pés, mas eu acredito na vida. Volta. Mas eu não posso, olhe como eles são ferozes. Volta e observa. Muitas vezes a gente observa o obstáculo, mas não o suficiente para analisar e ver que tem saídas. Tudo tem uma saída. Tudo. Absolutamente tudo. Quando a gente não enxerga a saída, a gente bate. E abrir-se-á. Pede e obterá. Busca e achará. Olha então as cercas. Estás vendo? O que tem nelas? O pelo de ouro dos bodes. Pega e leva-me. É mesmo. Observe que quantas vezes a gente achava um problema, o tempo passa assim, meu Deus, eu estava achando que aquilo era um problema. Feito uma senhora chegou para mim e disse, eu estou morta. Acabou minha vida. Disse, o que foi, minha senhora? Disse, no mínimo está com câncer. Eu já tive 3, isso é bobageira. Vai, leva de boa. Mas ela disse, o que foi, minha filha? Meu marido pediu separação. Eu disse, minha filha, pode ser o princípio da sua salvação. Preste atenção. Ele hoje vem me buscar. É a última vez que ele vem. Eu disse, é a última vez talvez que a senhora vai dar glória a Deus. Ela disse, doutor, você não brinque não. Eu disse, é uma grande verdade. Porque todas as terapias, ela dizia que não aguentava mais esse homem. O homem foi embora e ela, ai meu Deus, acabou minha vida. Eu digo, pode? Não pode. E quando ele veio buscar, eu esperei para vê-lo. Menino, um toré, gordo. Se ele caísse, ele embolava. Eu disse, é preciso muito amor. E todo o histórico dele, eu disse, além, né, daquelas coisas todas que ela contava. Menino, não deu 3 meses. A mulher chegou toda empinada, toda lindinha. Eu disse, onde tu vai subir para a terapia? Digo, olha, linda, maravilhosa, rejuvenesceu. Você sabe, doutor, que você está jovem? Estou, não sei porquê. Eu digo, é a falta. A falta, às vezes, nos é necessária. A gente pede a Deus, Deus não nos dá, porque a falta é mais necessária do que nós se tivéssemos. Porque é pela falta que nós enxergamos a própria realidade. A abundância nos faz sair da realidade. Muitas vezes somos hipnotizados em ter, e aí esquecemos de ser. Não pode servir esses dois senhores. A psique não consegue, a alma não consegue. Pois bem, e aí então ela chegou para a sogra e disse, olha aqui, ó, os fiozinhos de ouro que eu te prometi, que a senhora pediu. Ela disse, é impossível. Como pode? Mas tem agora o último. Pois não. Aquela montanha 3 vezes mais alta que o Everest, vais de subir. Com uma concha mínima,
vai subir e descer com ela cheia d'água. Só que essa fonte d'água, ela é guardada pelo dragão mais perigoso de todos os tempos. E ela disse: eu quero morrer. Aí encosta na torre. É necessário morrer. É necessário morrer todos os dias. No fundo, Psique sabia que a grande saída dela era morrer. Mas não morrer na vida física, morrer na vida espiritual, que na psicologia transpessoal chama-se colapsar. Enquanto que na medicina colapsar é você estar aos pés da morte, nem psicologia é você sair da morte. Você dá um salto quântico. Salto quântico não é distancial, é consciencial. No salto quântico nós não percorremos distância, nós percorremos abrangência, a expansão da consciência. Necessário morrer na mulher velha e o homem velho que nós somos e renascer todo instante. Se minha mão foi para malbaratar as grandes oportunidades de ajudar, que seja transformada na caridade para refletir a necessidade de termos compaixão. Se os nossos olhos foi o nosso próprio processo de condenação, que façamos a transformação para que esses olhos possam enxergar o horizonte mais adiante, necessariamente para a nossa transformação, para a nossa evolução. Assim também como os ouvidos, a boca, os pés, as mãos, que é retratada pelo que a psique, a nossa consciência, a nossa mente reproduz, a nossa alma reproduz. As nossas atitudes é consequência do pensamento, e o pensamento é a morada do Espírito. Quando Jesus diz há muitas moradas na casa do Pai, não só se referia das vidas em outros mundos, mas aonde habita a minha mente. Tem gente que habita a mente do sexo, sexólatra. Tem gente que habita na mente da casa do álcool. Daí os espíritos falam casa mental. Aonde a gente mora, onde a gente habita? Na casa. Casa mental é onde passamos maior parte com os nossos pensamentos. É necessário morrer, é necessário transformar. Cristianismo é isso, é transformação. Jesus já foi por mais sentido e crido. É necessário ser vivido. Como afirma o Dr. Bezerra de Menezes, há muitos cristãos sem Cristo. Cristão com Cristo é trabalho. É renovação, é ressurreição. Ressurgir do homem velho para um homem novo a todo instante. E aí então, quando ela diz, estou tranquila agora. Aí a sogrinha diz, agora vem o último. Mas a senhora disse que era três para o último. Olha, sogra mesmo, né? Para onde é? Se você vai pegar a caixinha da beleza infinita nas mãos de Perséfone. Ela disse, no inferno de Hades? Sim, no inferno de Hades. Eu vou para o inferno, todo mundo tem medo de ir para o inferno. Mas me diga, quem vive nessa terra e no Brasil tem medo de inferno? Tem que ter medo não. Chegar lá e fazer essa fichinha. É ou não é? É. A gente habita na crosta da terra, é onde se encontra o umbral grosso. Tem umbral médio e umbral. Quer ver uma coisa? Quem quer daqui de vocês que quer ir para nosso lado? Levante o braço. Ninguém quer ir para o nosso lado, não é? Levanta o braço, gente. Quer não é? Certo. Quem quer daqui quer ir para nosso lado? Levante o braço. Quem daqui quer ir para o umbral? Levante o braço. Eu quero. Por quê? Gente, nosso lar fica no umbral. Se você disser, eu quero ir para nosso lar, mas não quero ir para o umbral, você não vai. Endereço errado, volta para o remetente. É no umbral. O umbral, depois do umbral, vem o quê? A quinta esfera, ciência, arte e conhecimento. Coisa linda. Pois bem. E aí ele então foi encostar na torre, e a torre diz, te ajudarei. A torre, é necessário elevar-se em si mesmo para poder ver o seu horizonte. A gente sempre vê o horizonte externo, a vida externa, mas não se vê. Conhece-te a ti mesmo, pois só assim conhecerás a Deus e a todo o cosmos. Pois bem, e aí então, a torre diz, toma as moedas.
Essas moedas tu vais precisar para dar ao barqueiro, pois atravessarás o mar de Estige. Nesse mar há muita tentação. Sustenta, resiste. Na volta, tu terás que dar essas três moedas ao barqueiro. E observe, 3 moedas do barqueiro para poder voltar. Segundo nos relata o Evangelho, Judas traiu Cristo com quantas moedas? 30. Múltiplo. Nossos pesos estão aumentando. Observe, gente. Que coisa incrível. Pois bem. E ali, então, ela foi ao mundo de Hades. Sim, ele disse, cuidado com o cão de 3 cabeças. Oi. Chamado cérebro. Um cão chamado cérebro. Se nós temos um cão e o domesticamos, ele torna-se o melhor amigo do homem. Se o cão, ele é selvagem, não há condições de domesticá-lo, há? Não, os lobos. Ele torna-se ameaça a todo homem. O cérebro. Ele pode tornar-se o seu grande amigo, através dos pensamentos que vêm da psique, ou tornar-se-á o seu grande inimigo. Nós somos as nossas escolhas. E essas escolhas são retratadas e decodificadas aonde? No cérebro. E o cérebro é que manda a mensagem no corpo para transformar em ação. Aí ela atravessa o mar, venha para cá, você vai ter a maior riqueza. Aquelas coisinhas que a gente acha que não acontece com a gente, né? Vem aqui, vem acolá, faz isso, tu vai melhorar. E ela lá resistindo. Já não queria mais morrer. Aprendeu. A morte é íntima, sempre. E assim seremos cada vez mais vivos. E não teremos jamais o medo da morte. A gente morreu a todo instante. Quando chegar a morte, é só mudança de clima, como dizem os espíritos. Só mudança de clima. Que se você é ruim, continuará ruim. Se é invejoso, vai continuar invejoso. Se é orgulhoso, vai continuar, não muda não. Terá mais consciência para observar seu erro e aí pode mudar. Ou não. Vai depender dos seus desejos. Nós somos aquilo que escolhemos. Vem um desejo, vem a escolha. Posso ter 3 desejos. Desses 10 eu escolho. Aquele que pode me favorecer e aquele que pode me desfavorecer. Se eu sou imediatista, se eu sou materialista, se eu quero tudo ter, vai me desfavorecer. Por quê? Porque tudo que é matéria decompõe-se. Eu não vou sustentar esse tesouro por muito tempo. Mas quando é do espírito, do ser, nenhum ladrão rouba, nenhuma traça rói, nem ferrugem. Pois bem, quando ela passa pelo cão cérebro, ela tira de letra. O bichinho passou lindinha. E aí ela viu então aquelas mulheres no inferno. Veja, botam sempre as mulheres no inferno. É triste, né? Não é triste? Pega uma mulher, bota para cá, bota para lá. As mulheres, um homem só no inferno tomando conta. Hades. E as mulheres tudo balhando para ele. Mas pode? Não bota um homem balhando, tá vendo tu? E na Gênesis? Deus criou o homem. Tirou o limo da terra, a terra de onde tudo sai. Se não fosse a terra, a gente estaria aqui. Todas as plantas, as paredes, tudo sai da onde? Da terra. E a mulher? A 4ª costela. A 3ª costela. Carne de 3ª, gente. Olha o que fazem com a mulher. Pode? Não pode. E aí então ela vendo Perséfones dançando e a caixinha do pó da juventude eterna. Ela mira, corre, apanha aí, ó. Quando ela tira a distância, ela para de repente, como toda boa mulher, pensa, mas às vezes pensa errado. Ela diz, Afrodite é deusa, deusa do amor. Ela quer a beleza eterna. Não custa nada eu pegar um tiquinho. A curiosidade, que ali a psique se deteriorou, perdendo quem? Eros, não aprendeu. A curiosidade é importante, a ciência se faz diante da curiosidade. Mas curiosidade em quê? Primeiro, para amar, ela precisava ver. E agora, não era que lhe pertencia, ela queria obter. E é isso, ela tinha que ver para poder obter. E abriu a caixa e disse,
ela vai pagar, que eu terei a minha juventude eterna. Ela pega o pozinho aí, minha gente, caixa errada. Era o pó do sono eterno, ela, bum, lona, chão. Acabou. Psique morreu. Morreu. Diante das suas escolhas. As escolhas fazem nos levar ao mais alto píncaro. Como levar a grandes mortes. Não a morte do renascimento, mas a morte do desfalecimento. Da falta de esperança. A falta de vontade. A falta de amor próprio. De alto amor. Não do próprio de propriedade. Mas você ter amor próprio, tendo o seu próprio comando, a sua própria propriedade em si. Aonde o indivíduo domina as emoções e não as emoções dominam ele. E aí de repente, rasga-se o céu e um ser lindo, Eros, debruta-se entre ela, a beija na face e ela retorna. E ela diz, meu amor, sou eu. Viesse me buscar, eu nunca fui. O amor nunca se vai. É incondicional. Mas tu estavas tão longe. Não, sempre perto. Fui eu que induzi teu pai a ir ao templo de Zéfiro, ao templo, pois, para falar com a pitonisa, de Delfos, para falar com a pitonisa. Fui eu que pedi a Pan que te levasse daquela montanha, a Pan tocava a musicalidade que tu ouviste, e foi eu que pedi, para que o Deus dos ventos, Zéfiro, pudesse então te levar à minha morada. Fui eu que pedi a Zeus, a Deus, para que ele enviasse as formiguinhas para vos auxiliar. Deus nos auxilia incondicionalmente. Onde a gente pensa que a natureza não conspira a nosso favor, é porque nós estamos com pensamentos de torpor. Krishnamurti já nos afirmava, vive o bem que a natureza conspirará a teu favor. Muitas vezes a gente faz uma coisa que não dá certo, é necessário persistir, se a resposta no plano da consciência vai te trazer positivamente. Mas se a gente não sabe o que há de vir, é melhor desistir, porque desistir muitas vezes é muito mais coragem do que persistir. Quando as coisas não são bem pensadas, não são bem dirigidas, não são raciocinadas. Por isso é necessário que a nossa fé seja raciocinada, para sermos autônomos, não heterônomos. E lembra o musgo e o rio falando contigo? Fui eu, meu amor. Pedi a Zeus, pedi a Deus, para que ele pudesse ali naquele rio, Jordão, como também o musgo, a lama, pudesse ouvir o grande tentar despertar a tua consciência, que é necessário persistir, nunca desistir. Quando se encontra, após a união das duas grandes forças, a razão e a emoção, é necessário saber como escolher, e Ele nos deu toda a orientação das melhores escolhas. Amar ao próximo como a si mesmo, humilde, simples, de coração. Está aí toda a bem-aventurança no Sermão da Montanha, a nos ensinar, a nos dar o caminho, a verdade, a vida. É só ir, não falta mais nada, é só ir. E ainda de bagatela recebemos o Consolador para explicar os porquês. 1019 perguntas explicando o porquê de tudo aquilo que Ele nos ensinou. E a concha que a águia, pois, tomou nos teus pés e foi buscar lá em cima e te deu em tuas mãos, ela disse, sim, eu estou lembrada, porque ela estava tão inebriada, com vontade de morrer, que não se apercebeu que foi auxiliada novamente pela natureza divina, porque Ele é onipresente, do musgo, do verme, no mais íntimo e efímito das zonas abissais, até os seres mais angelicais. Encontra-se a presença dEle. Eu aí então
fiz o último pedido a Deus, para que Psique, você, minha esposa, deixasse de ser mortal para ser imortal. A pluralidade das existências da mitologia grega, que aí Sócrates embasou todo o seu próprio comportamento e o seu discurso filosófico. A Psique, a alma imortal, como a Deus, somos deuses, vós sois deuses. Olhe Jesus traduzindo. Nunca Deus nos deixou órfãos. Trouxe-nos inúmeros seres. Lao Tse, Confúcio, Krishna, Buda, Moisés, Maomé, Jesus. A síntese, como nos mostra Pietro Baldi, a grande síntese. Jesus de Nazaré. Sim, esses seres, os espíritos, como formiguinhas, nesse momento deambulam no nosso ambiente, favorecendo aquilo que precisamos. Ali nós encontramos também os fios de ouro tecendo na nossa mente as ligações com o mais alto. É o maior condutor de energia, o ouro. Encontramos também a águia, que eleva-se a alturas ímpares, com o olho a divisar imensa imensidão, que se perde do campo da ilusão, tornando-se pura realidade. Venha nos trazer a água límpida da fonte mais perigosa, a nos saciar a sede. O amor nunca nos abandona. Jesus é amor. Eis que eu estarei convosco, com todos vós, todos os dias, até o final dos tempos. Aquele que está comigo, jamais estará só. Aquele que acredita em mim, não é acreditar, tem Jesus que está comigo. Acreditar, eu acredito que lá atrás pode ter uma alma, um gato ali. Não, é pouco. É certeza, temos tudo para essa certeza. Olha ao derredor, é tudo beleza, amor inflamante, a dar a nós, espíritos errantes, a oportunidade de progredir. Somos auxiliados, esquecemos de auxiliar. Somos compreendidos, esquecemos de compreender. Somos, pois, conduzidos, esquecemos, pois, de auxiliar na caridade, aonde é a maior expressão do amor. Que esse amor, Eros, com as nossas psiques, faça das nossas vidas, vidas imortais, pontuadas, equilibradas, em tudo aquilo que Ele nos ensinou. Porque a dor é o nosso distanciamento dEle. Alegria, paz, harmonia, felicidade, esperança, fé, é quando nos aproximamos dEle. Que Ele nos abençoe, agora e doravante, e que assim seja. Silvio, obrigado, viu? Lindo. Eu agradeço essa casa querida. Foi uma das casas que mais me estimulou na juventude. Eu saía dos Pinheiros de ônibus para vir no domingo de tarde, 2h da tarde, um sol, para vir evangelizar aqui, uma casinha mínima, pequenininha. Né? Os filhos dele pequenininhos, quando eu olho para o filho, Ave Maria, estou ficando velho. Sabe? Tudo pequenininho. Né? E eles persistindo aqui, aquela coisinha pequenininha, sabe? Cheio de criancinha, e a gente vindo ali, estava Mário Jorge, a sua esposa, sempre com aquele riso, aquela docilidade dela, e ele com essa impetuosidade, esse vigor dele assim, e eu voltava para casa tão feliz, às vezes eu dizia assim, meu Deus, domingo, pegar 3 ônibus, era um para o centro da cidade, e da centro da cidade até o carro, do carro para cá. Oi, país. Mas quando chegava aqui, tudo se transformava. Eu tenho um débito com essa casa, Mário. Eu tenho um amor por essa casa. Obrigado. E esse débito em amor é um prazer imenso continuar coadjuvado com ela. Obrigado, Silvio. Obrigado. Gente, quem quiser ouvir Silvio novamente, só é ir para o 7º Seminário Irmão da Luz. Está ali o Márcio. Ele vai estar lá
juntamente com o próprio Márcio e nossa irmã Ana Jaicy Guimarães, dia 5 de novembro de 2017. Próximo tiver novembro. pecado, peso nas costas, me assista, que livra de tudo. É um sacrifício, Vice Romero. Então Jesus compensa. Veja se não é. Teatro Bibiribe, Centro de Convenções, dia 5 de novembro, certo? Ingresso tem aí, não tem, Márcio? Na livraria? Se faltar, Márcio tem. Agora, nós vamos terminar com 3 músicas de Valda, tá legal? Valda trouxe esse CD, MP3, tem 65 músicas, certo? E o título do MP3 é Presenteie Quem Você Ama. Pronto. R$10 somente. Vai ficar aqui atrás, quem quiser, viu? Então vamos terminar com Valda, que vai cantar 2 músicas e depois vai fazer a terceira com a prece. Sempre que possas, enquanto possas, abstenha-se de comentar o mal. A palavra cria a imagem, e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. André Luiz. A porta pra felicidade não é reta, existem curvas, chamadas equívocos e uma luz de preocupação, chamada família e semáforos chamados de amigos. É bom ter no caminho peças de reposição, chamadas de decisão, e o combustível chamado de paciência. Quando a dor aumenta, é bom ter um motor chamado vigor, e um cobertor chamado fé, chamado amor, chamado amor. É bom ter um motor chamado vigor, e um cobertor chamado fé, chamado amor. Que todos nós possamos imaginar Maria, nossa mãe maior, botando sobre nós o seu manto em forma de cobertor. Que a gente possa ter muita fé e sentir sempre esse amor de Jesus em nós, a nos envolver, a nos impulsionar sempre. Os joelhos doem quando o orgulho não se dobra. O câncer mata quando não se perdoa ou se cansa de viver. As dores caladas, como falam em nosso corpo. A enfermidade não é má, ela avisa quando erramos a direção. O peito aperta quando o orgulho escraviza o coração. A dor na garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. É bom ter um motor chamado vigor, e o cobertor chamado fé, chamado amor. Canta, Silvio Romero. É bom ter um motor, vai. É bom ter um motor chamado vigor, e o cobertor chamado fé, chamado amor.
E ainda é afinado por cima. Vamos continuar, Paulo. Rio das Inquietas Águas. Uma canção que Mário Jorge gosta muito, Silvia. É sim. Jesus possa nos iluminar. Quando o mundo te deixa com lágrimas no olhar, eu enxugarei nas aflições, do seu lado estarei. Se amigos não houver, se amigos não houver, sobre o rio das inquietas águas, eu me estenderei. Quando as ruas são frias e hostis, e a noite cai tão cruel, e a noite cai tão cruel, te confortarei como o luar, contra todas as sombras, contra todas as sombras. Se a dor está ao redor, se a dor está ao redor, sobre o rio das inquietas águas, eu me estenderei. Sua luz de prata segue a navegar, segue a navegar, que o tempo é seu pra brilhar, que o tempo é seu pra brilhar. Os teus sonhos estão por vir, os teus sonhos estão por vir, estão a brilhar, estão a brilhar. Se você quiser, se você quiser, vou navegar com você, vou navegar com você, sobre o rio das inquietas águas, eu me estenderei. E agora, como prece final, eu gostaria de cantar para vocês uma prece que foi dita pelo nosso querido, inesquecível Francisco Cândido Xavier, e se chama Forças Renovadas. Graças a Deus. Que possamos todos vibrar, pedindo a Jesus muita luz e muita paz para todos nós. Senhor, se não for pedir muito, eu te rogo agora para cooperarmos da humanidade. Jesus, nós te pedimos forças renovadas para cooperarmos na transformação de um mundo melhor, onde a fraternidade possa ser sentida
sem qualquer violência, nós te rogamos. Jesus nos protege hoje e sempre. Dai a todas as crianças a proteção do lar, que as mães sejam amparadas no teu infinito amor. Amado Jesus, protege quem está em aflição. Ajuda, Senhor, quem está doente, atenua o sofrimento de quem chora com dor. Nos protege, que Jesus abençoe o lar de cada um daqueles que aqui se encontram, que ampare os irmãos desencarnados que aqui estão, que eles possam evoluir, recebendo o seu amor fraterno. Que as mães sejam amparadas no teu infinito amor. Jesus, protege quem está em aflição. Ajuda, Senhor, quem está doente, atenua o sofrimento de quem chora. Nos protege, Senhor. Peçam, gente, nos protege. Nos protege, Senhor, com força. Nos protege, Senhor. Que assim seja. Muita paz, muita paz. Desejamos a todos muita paz, muito progresso espiritual. Terminamos nossa reunião com muita alegria, agradecidos a Jesus, hoje e sempre. E o CD de Valdo MP3 está aqui atrás, viu? São 65 músicas lindas.